Glória a Deus. Meus irmãos, graças e paz. Amém. Alegria na alma, motivo de júbilo, poder ter convosco aqui essa noite. Glória a Deus. Eu quero convidar-lhes a abrir a vossa Bíblia no Evangelho acerca de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, a partir do verso de número 22. Evangelho acerca de Jesus, o Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Enquanto vocês localizam o texto, eu quero tributar aqui uma palavra de louvor, de gratidão a Deus pela riqueza e pelo privilégio que me é otorgado pelo Senhor de poder ter convosco e de poder ter a honra de verbalizar a palavra de Deus aqui nessa casa de oração. Minha alma se faz jubilante em Deus por essa oportunidade. Eu externo aqui a minha gratidão ao pastor Márcio, ao pastor Henrique, fizeram contato comigo para aqui estar, receberam indicações e referências de amigos, e acredito que boas referências, de pessoas que são também referências. Tão bom é a gente ter amigos em relacionamento, né? Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Então eu glorifico a Deus pela vida dos pastores, pela sensibilidade, confiança impetrada sobre a minha vida. Que Deus continue regendo as vossas vidas com toda a sorte de bênção, bem como de toda a igreja que aqui está presente nessa sexta-feira, tá? Louvado a Deus pela vida da Naira, está aqui louvando ao Senhor com excelência, como sempre, a sua família, que Deus possa continuar nos preservando, nos conservando e nos abençoando, tá? Em nome de Jesus. Gratidão pela receptividade, viu? O culto começa também na recepção. E na recepção a gente decide se a gente quer voltar ou não, independente do que vai acontecer depois. Então eu levo também daqui ótimas referências pela receptividade calorosa que tiveram comigo ali. Mateus capítulo 14, versículo 22. Pastor Elisa só aumentou a minha responsabilidade, né? E sempre que eu vou em determinado lugar que ela vai, ou ela faz alguma indicação acerca de mim, ela coloca um saco de cimento nas minhas costas, né? Como se pregar já não fosse um peso terrível. Então agora eu vou dar meu jeito, quem sabe faz ao vivo, né? Mateus 14, 22, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra: imediatamente após Jesus ordenou aos seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar, e ao chegar da noite, estava ali sozinho. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quando os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! Gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Então Jesus lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Todavia, deparando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Texto simples, clássico. Glória a Deus. Eu costumo dizer sempre que prego, e aonde prego,
o faço com alguma frequência, que a Bíblia tem um poder de revelação e de renovação tão tremendo, que ela é mais atual que o jornal que vai ser escrito ainda hoje, para ser colocado à venda somente amanhã. Então, de um jornal aparentemente conhecido, que nós já lemos tantas vezes, Deus tem algo novo para a nossa vida. Amém. A Bíblia vai falar de duas tempestades. Cronologicamente, a primeira tempestade está inserida em Marcos, capítulo de número 4, e é aquela famosa tempestade onde a Bíblia dá a informação de que Cristo transita com eles todo o período, mas estava dormindo na popa do barco. Em contrapartida, essa é a segunda tempestade. O que separa a primeira tempestade de Marcos 4 para a segunda tempestade de Mateus 14 é uma distância de aproximadamente 180 dias, 6 meses. É um período curto para um cenário se repetir. Então, fazendo um devocional minucioso e buscando algumas especificidades que poderiam ser lições para a nossa vida, eu compreendi o porquê uma tempestade se repete. E eu quero compartilhar com os outros essa noite. Na verdade, como a igreja é uma igreja instruída, bem sabeis que ela não está em ordem cronológica exata. Não era a proposta dos escritores, dos evangelistas propriamente dito, colocar as narrativas em uma ordem cronológica correta. Essa não era a proposta. Uma cronologia em que nós estamos familiarizados, como por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, e assim sucessivamente, janeiro, fevereiro, março, abril e etc. Não. A proposta era de fato anunciar as boas novas. Então cabe aos oradores, aos pregadores que se prezem, pesquisarem sobre essa cronologia para uma melhor interpretação do texto e aplicação à noiva de Cristo, a saber que a igreja merece a excelência. Uma vez que nós se acostumamos com a excelência, o bom já não é mais suficiente. Então empreste a sua mente e o seu coração para que nós coloquemos em ordem cronológica. O texto em que a minha hora nós acabamos de ler, o capítulo de número 14, especificamente a estrofe de número 12, o verso de número 12, vai dar-nos a informação de que o primo de Cristo, João Batista, o profeta, havia sido decapitado em uma madrugada que vai anteceder o dia que acontece esse milagre. 2 discípulos de outrora eram discípulos de João, mas agora tornar-se-iam discípulos de Cristo, João e André, irmão de Pedro, foram incumbidos de levarem a notícia para o Cristo da morte de João. E a Bíblia vai galgar a informação de que eles vão notificar o Cristo dizendo que João Batista, seu primo, havia sido decapitado na madrugada que antecedia aquela manhã por Herodes. Na verdade, tendo em vista que tudo se sucedeu por causa de ele ter sido persuadido por Salomé, filha de Herodias, que entoou uma dança sensual. A afeição foi tão grande pela mesma, que ele, sem pensar nas consequências de ser um monarca, dá uma palavra dizendo: pede-me o que quiseres, e até a metade do meu reino eu vou lhe conceder. Ela, juntamente com a sua mãe, conjugada com a mesma, vai solicitar a morte de João Batista. Esse é decapitado, não tem direito a cortejo fúnebre, porque uma pessoa decapitada lá no livro do Levítico era alguém conceituado como um anátema, uma maldição, deveria ser sepultado imediatamente. Quando Jesus sabera da notícia por André e João, João Batista já havia sido decapitado. Então eles logo pensaram que aquilo turbaria o coração do Cristo, de modo que Jesus enlutaria-se e choraria e prantearia a morte de João Batista, a saber que o relacionamento entre os dois iniciou-se antes mesmo do nascimento de ambos.
Porque a Bíblia descreve que quando Maria, mãe de Jesus, estava gestante do Cristo, bem qual Isabel estava gestante de João Batista, o feto ainda informe dentro do ventre de Isabel salpita de alegria, pois reconhece que aquele que estava no ventre de Maria era o ungido de Deus, que redimiria o pecado de toda a humanidade. Então João consegue reconhecer e adorar ao Cristo antes mesmo de nascer. É o precursor do ministério de Cristo, é quem o batiza nas águas do Jordão. É aquele que tem o privilégio, em Mateus capítulo 3, o único texto da Bíblia que mostra a Santíssima Trindade unida em um mesmo cenário, porque João está batizando Cristo nas águas do Jordão, e no mesmo contraste o céu se abre depois de 430 anos de silêncio. Ouve-se uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado em quem me compraste. E o Espírito Santo se materializa em forma corpórea de pomba e pousa sobre o Cristo para revesti-lo e confirmar o seu ministério. Então, no mesmo cenário, nós temos Jesus sendo batizado, o Espírito Santo em forma de pomba e a voz de Deus sendo ouvida por toda a humanidade. Eles são três, e João teve o privilégio de presenciar esse fato. Então o relacionamento deles é algo grandioso. Quando se trazem a notícia da morte de João, pensaram: Jesus vai rasgar as vestes, vai turbar-se, vai chorar e prantear a morte de João, a saber que o luto naquela época não era até a próxima missa, não. O luto naquela época perdurava aproximadamente 12 meses completos de pranto, de choro, de mudança de cronograma pessoal e de vida. Mas quando Jesus soubera da notícia, Jesus reúne o colegiado dos seus discípulos, vai até a beira do lago da Galileia, dá uma palavra imperativa a eles dizendo: passemos para o outro lado. Eles vão adentrar no barco, fazer uma viagem de 12 quilômetros de distância aproximadamente, que é a dimensão do lago da Galileia, de uma extremidade até a outra. Quando chegaram do outro lado, uma multidão está ladeando à beira da praia, querendo saber qual será a primeira ação do Cristo após a morte de João, tendo em vista que João era referência para todos e sabiam da finalidade e da cumplicidade que um tinha para com o outro. Então Jesus chama um dos seus discípulos e diz ao mesmo: separem do meio da multidão todos aqueles que estão enfermos, sejam enfermidades físicas ou psicossomáticas. Vão separar os enfermos, colocá-los em destaque em um canto, e a Bíblia diz sem que Jesus mencione uma única palavra, apenas estendendo a mão direita, todos os enfermos foram curados. Não obstante a cura dos enfermos, Jesus começa a pregar a palavra, uma mensagem que vai perdurar por horas. Em um dado momento do sermão, Filipe, um de seus discípulos, é enfático, dizendo: Senhor, como é bom lhe ouvir, como é gostosa a dicção da sua voz, como o Senhor é eloquente, é intrípido, a revelação é profunda. Mas o dia não começou bem. João, o profeta, morreu, teu primo, nosso amigo, referência para todos. Nós já estamos aqui há horas com o Senhor pregando. Esse povo já está ficando turbado, porque se tem algo que mexe com o humor de alguém, a fome. E nós estamos num lugar deserto, do outro lado, do lado da Galileia. Então permita que o povo se retire, volte para casa para se alimentar, e nós retornaremos e plantearemos, quem sabe, a morte de João. Mas como nunca foi do caráter do meu mestre despedir a multidão da mesma maneira que ela chegou, Jesus disse: tem alguém entre a multidão que tenha algo para que eu possa alimentá-lo. Um menino de 5 a 12 anos de idade aproximadamente levanta a voz e diz: eu tenho 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Jesus disse: dai-me. Jesus agradece ao Pai, e a Bíblia diz que ao partir os elementos, eles são multiplicados, de modo que foram alimentados 5.000 homens, fora mulheres e crianças que não se contabilizaram. Mais de 12.000 pessoas. E depois de alimentar a multidão, ainda sobrou 12 cestos cheios de pães,
e 12 cestos cheios de peixe. Quando Jesus efetua o milagre da multiplicação, Jesus chama os discípulos, os despede, os coloca no barco de volta para Cafarnaum e sobe um monte sozinho para orar. E a Bíblia diz que os discípulos no retorno são acometidos por uma forte tempestade naquela mesma noite. E a Bíblia diz que na quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã, Jesus vem caminhando por sobre as águas, dá uma palavra de ordem ao mar e ao vento, dizendo: aquietai-vos, dá livramento de morte para os discípulos, houve bonança e livramento para todos eles. Então perceba, senhoras e senhores, que tudo isso que eu vos narro parece exaustivo, mas se faz necessário para você compreender que se trata de um único dia. Ou seja, no mesmo dia que Jesus recebeu a notícia que João Batista morreu, é o mesmo dia que Jesus curou os enfermos, é o mesmo dia que Jesus multiplicou pães, é o mesmo dia que Jesus acalmou a tempestade. Eu aprendo uma lição e compartilho convosco esta noite, que é: nada pode mudar a programação de Jesus para a sua vida. Se na programação de Jesus tem cura, Ele vai curar. Se na programação de Jesus tem multiplicação e provisão, Ele multiplicará e providenciará. Se na programação de Jesus tem milagre e livramento, milagre e livramento serão proporcionados à sua vida. Eu e você mudamos a nossa programação com algo supérfluo por coisas irrelevantes. Quer ver? Só os relâmpagos já foram motivos para alguém dizer: não vou para a igreja porque a chuva virá e será pesada novamente. Uma discussão com a conjugada ou com os dependentes dentro de casa é motivo para a pessoa mudar a programação. E oxalá que Deus nos guarde, mas se acordarmos amanhã, pegarmos o telefone celular, olharmos as notificações e alguém de perto ou de longe lhe der a notícia de que um ente querido morreu, a sua programação de amanhã certamente será mudada. Quem iria trabalhar não irá mais trabalhar. Quem iria viajar abdicará do momento de lazer e da viagem para permanecer em casa com um sentimento de perda entranhado ou emaranhado no âmago da alma. Quem iria para a faculdade segunda-feira certamente também não irá. E dependendo da proximidade que temos com a pessoa que se perde, não muda a programação só do dia ou da semana, muda a programação do mês, do ano e da vida inteira. Jesus acabou de receber a notícia: seu primo morreu, mas no mesmo dia Jesus cura enfermos, multiplica pães e apazigua a tempestade. Porque eu e você mudamos programação, mas Deus não muda a programação dele. E é por isso que eu libero uma palavra profética nessa sexta-feira para a sua vida, para lhe dizer: o que Jesus programou para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, para o teu ministério, para a tua vida, descansa o teu coração, porque nada é capaz de mudar a programação de Deus para a sua vida. Será que você pode olhar para esse crente do teu lado e declarar para ele: Deus não muda a programação dele na sua vida? O que ele programou está programado, estabelecido e vai acontecer. A Bíblia vai dizer que dentro desse cronograma, dentro dessa programação, o que mais me chama a atenção, e que eu quero exaurir lições aqui, é o apaziguar da tempestade. A Bíblia diz que Jesus, depois de multiplicar pães e peixes, chama os discípulos, vai até a beira do lago novamente, e o verso 22, o texto em que a me lemos, diz o seguinte: e ordenou Jesus para que os discípulos entrassem no barco. Outras traduções dizem: Jesus mandou para que os discípulos entrassem no barco. Algumas vão dizer que Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco. O original grego vai dizer que Jesus impeliu. A palavra impelir significa colocou à força. Ou seja, nenhuma tradução diz que Jesus pediu.
Nenhuma tradução diz que Jesus perguntou. O texto diz que Jesus ordena, manda e coloca os discípulos dentro do barco. Eu aprendo uma lição e compartilho com os outros. Qual é, pastor? Os discípulos não estavam no barco porque queriam. Os discípulos estavam no barco porque Jesus colocou eles lá. Você não está neste barco porque quer. Você está neste barco porque Jesus te colocou nele. Então não questione, não reclame. Eu vou começar a repartir, porque pode até não ser o lugar que você gostaria de estar, mas é o lugar que Deus te colocou. E tem muita gente olhando para você, te visualizando de perto ou de longe, dizendo: eu queria estar na sua posição, porque não é o lugar, é quem te coloca lá que faz toda a diferença. Então permaneça na posição e no lugar em que Deus colocou você. Os discípulos estão no barco porque Jesus colocou eles. Não era vontade pessoal, não era vontade própria. Jesus vai colocá-los dentro do barco. E por que Jesus vai colocar os discípulos no barco? E subsequente vem uma tempestade acometendo o barco em que eles estavam. Pois a lição acerca disso está descrita em Marcos capítulo de número 6, versículo de número 52. Porque o texto de Marcos 6,52 diz: e não compreendendo o milagre da multiplicação, os discípulos endureceram o coração para Jesus. Por que os discípulos endureceram o coração para Jesus? Porque Jesus não pranteou e não chorou a morte do primo e profeta João Batista. Porque Jesus não era alguém de conjugar vida pública e vida particular. Na pública, Jesus nunca deixava exposto fraquezas. Então Jesus vai prantear a morte de João isoladamente em outro momento, mas não na frente do público. E como Jesus não demonstra fraqueza para os seus discípulos e para o povo, aquilo turba os discípulos. Porque eles disseram: se Jesus não para, não chora, nem quando alguém da família morre, imagine se for um de nós que nem somos familiares dele. Então vai ter até festa, se caso for um de nós que morrer. E aquilo tornou os discípulos uma mudança de comportamento. Quem tinha empatia de manhã com Jesus, dizendo: eu quero confortar ele, porque João morreu, à tarde já está totalmente apático, dizendo: ele não é tão bom quanto eu pensava que ele fosse. É por isso que Marcos escreve 6,52 do seu livro, que os discípulos não entenderam o milagre da multiplicação e endureceram o coração para Jesus. A palavra endurecer coração vem do grego aquilomenoscardia. O que significa isso, pastor Welber? Significa que eles mudaram um comportamento. E se tem alguém que conhece quando eu e você mudamos o nosso comportamento, o nosso semblante, a nossa afeição por Cristo, é Deus. E Deus sabe todas as coisas. Então ele olhou para os discípulos e disse: mudaram comigo, né? Então eu sei como é que eu vou trazer vocês de volta, e como é que eu vou sensibilizar e aquebrantar vocês. Jesus então coloca eles dentro do barco e manda eles retornar, e vai fazer alusão que o salmista escreveu no Salmo 104, lá no versículo 4: o Senhor Jeová faz dos fortes ventos os seus mensageiros na terra. Jesus olhou e disse: só tem algo que vai aquebrantar e que vai amolecer o coração dos discípulos, porque quando eles entram no barco e estão retornando, vem a tempestade. Aí quem está com o coração endurecido olha para a tempestade, o mar revolto, e diz: justo hoje que vai chover pesado e o vento vai ser forte, Jesus resolveu nos deixar sozinhos e não estar conosco dentro do barco. Vão logo lembrar da outra tempestade, só que Jesus estava dentro do barco para acompanhá-los. Agora eles estão sozinhos. E quem não queria saber de Jesus, agora está vendo a tempestade e está dizendo: por que ele não veio? Por que ele não está
está aqui? Por que Ele nos desamparou? Está percebendo que a tempestade vai amolecendo o coração? Jesus sabia que a tempestade teria essa facilidade, porque se tem uma coisa que amolece coração de crente, é prova, é vale, é deserto, é tempestade. Carro importado não amolece coração, casa na praia não amolece coração, benefício no trabalho não amolece coração, bênçãos materiais não amolecem coração. Mas se tem uma coisa que amolece o nosso coração, é luta, é prova, é dor, é lágrima. Então Jesus essa noite me trouxe até aqui, me use e eu me deixo ser usado para lhe dizer: essa tempestade está se repetindo, mas não veio para te matar, não veio para ter divórcio, não veio para acabar com a tua família, não veio para você abrir falência, não. Essa tempestade veio para amolecer o seu coração, porque é na tempestade que você chora, é na tempestade que a gente busca mais, é na tempestade que a gente faz propósito, é na tempestade que a gente dá oferta de sacrifício, é na tempestade que a gente paga preço na renúncia. Então a tempestade não mata, não desvia, não destrói ninguém. A tempestade amolece o coração. Glória a Deus! Aleluia! Você está pegando isso aqui, crente? Essa tempestade não mata, ela amolece o coração. Glória a Deus. Porque se tem uma época em que a gente abaixa a guarda, é quando tudo vai bem. Quando está dando tudo certo, a gente abaixa a guarda. Pensa que é Mohamed Ali e o outro inimigo está totalmente derrotado. E aí vem o contragolpe. Então Jesus, sabendo disso, porque Deus é extraordinariamente extraordinário, Ele diz: só tem uma forma de amolecer teu coração. Já que te dá um carro top, não amoleceu. Já que te dá 3 propriedades, não amoleceu. Já que te dá sítio no interior, não amoleceu. Já que te dá empresa própria, não amoleceu. Já que te dá um salário bom, não amoleceu. Eu sei como é que eu vou amolecer teu coração. Tempestade, prova, vale e deserto. É aí que você vai orar mais, é aí que você vai consagrar a tua vida, é aí que você vai adorar mais, é aí que você vai saber que você não pode vir um culto só por semana, pelo menos 2. Você vai amolecer o seu coração. A tempestade se repete para amolecer o coração dos discípulos. E o que me chama a atenção é que os discípulos vão atravessar o mar em meio a uma tempestade. E logo a tempestade não foi uma tempestade de verão. Não. Os discípulos vão entrar no mar, ou no barco, para atravessar o mar, por volta das 6 horas da tarde, no início da noite, a saber que 6 horas da tarde virava. Então iniciava-se a noite. Jesus só vai socorrê-los na 4ª vigília da noite, é o que Mateus, que é testemunha ocular, escreve. E a noite é dividida em 4 vigílias, das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 e das 3 às 6 da manhã. Jesus chega na 4ª, entre 3 e 6 da manhã. Se os discípulos entraram no barco 6 da tarde, Jesus só vai socorrê-los com tempo mínimo às 3 da manhã. Eles passaram no mínimo 9 horas dentro do barco, enfrentando o mar sozinhos. E eu fiz uma pergunta para o texto, e o texto responde, porque a Bíblia explica a Bíblia. Por que e como é que os discípulos sobreviveram a uma lacuna de tempo até Jesus socorrê-los? Está escrito em Marcos 6,48, parte D: e eles estavam fadigados, mas continuavam remando. É aí que está o mistério. Sabe o que é fadigado? Fadigado não é uma linguagem que nós estamos muito familiarizados, a não ser que você seja roceiro ou tenha familiares roceiros como eu. A palavra fadigado é muito mais do que cansado. Primeiro você cansa fisicamente,
depois você fica exausto psicologicamente. E quando você está cansado fisicamente e exausto psicologicamente, o seu psique manda informação para o corpo, mas o corpo não consegue reagir, porque sente fadiga, adormece, está em transe. Então se fala que está fadigado. Ou seja, os discípulos não estavam cansados, os discípulos não estavam exaustos, os discípulos já estavam fadigados, mas o texto diz, e eles não paravam de remar. Está fadigado, mas continua remando. Está fadigado, mas não para de remar, porque parar de remar não vai resolver problema de ninguém. Parar de remar só vai antecipar a sua morte. Então eu tenho uma palavra profética de Deus para a sua vida essa noite, para lhe dizer: ei, está cansado, mas continua remando. Está exausta, mas continua remando. Se não der para remar de pé, rema de joelho. Se não der para remar de joelho, se arrasta, mas rema. Se não der para vir nem se arrastando, liga para alguém te pegar, trazer você para a igreja, mas não para de remar. Continua remando que Deus vai salvar a tua casa. Continua remando que Deus vai restaurar a tua família. Continua remando que Deus vai restituir os teus negócios. Continua remando, porque o socorro vai chegar. Quem pode levantar uma mão para o céu, levanta, porque tem uma palavra essa noite. Deus te trouxe aqui para te dizer: não para de remar, não para de remar, não para de remar, rema! Glória, rema, multiprona. Pega aí na mão desse crente que está do teu lado aí, aperta a mão dele, profetiza para ele dizendo: está difícil, mas continua remando. Glória a Deus. Glória a Jesus. Parar de remar não vai resolver o problema, não. Parar de remar só vai antecipar a tua morte, porque esse barco ainda não afundou, porque você continua remando. Glória a Deus. Tu és tremendo. O segredo para eles não terem virado a pique e naufragado era continuar remando para manter o barco sobre as águas. Então continua remando. Aleluia. A gente consegue saber, descobrir pela Bíblia, quão em distância eles haviam remado. João 6, versículo 19 diz que eles haviam remado cerca de 30 estádios de distância. Um estádio, mede 200 metros. Se um estádio mede 200 metros e eles haviam remado 30 estádios, significa que eles haviam remado, em uma matemática simples, 6.000 metros. Se eles remaram 6.000 metros, convertendo isso em quilômetros, eles haviam remado 6 quilômetros de distância. Na introdução do meu sermão, eu mencionei a informação de que o Lago da Galileia, ele mede de uma banda a outra 12 quilômetros de comprimento. Então, se o Mar da Galileia tem 12 de comprimento e eles conseguiram remar 6 quilômetros até que Jesus chegou para socorrer, significa que eles estavam no meio do caminho. Tem algo de Deus para a sua vida. No meio do caminho você precisa tomar uma decisão, pastor Márcio. Qual decisão? Se você vai continuar ou se você vai voltar para trás. Só que tem algo. O quê? Se você decidir voltar para trás, saiba que você vai percorrer a mesma distância se porventura você decidir seguir em frente. A mesma distância para chegar na tua promessa, para chegar no propósito, para chegar no teu objetivo, para pegar a tua vitória, é a mesma distância que você vai ter que percorrer se você decidir recuar, porque você já está no meio do caminho. Hoje, dia 3 de fevereiro, você está mais perto da tua bênção agora do que você estava antes desse culto começar. Então não para, porque você já está no meio do caminho. É daqui para frente agora, porque desistir é para quem é covarde e não sabe aonde quer chegar. E quem não sabe o que quer, acaba aceitando o que lhe é oferecido por aí. Então essa noite Deus me trouxe até aqui para lhe dizer: você já está no meio do caminho. É daqui para frente, é daqui para frente, para trás nunca mais. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: nós já estamos no meio do caminho.
Quer desistir agora? Qual a diferença entre voltar para trás e seguir em frente? A distância é a mesma. Está pegando isso aqui? Glória a Deus. E detalhe, até o meio do caminho você depende só do teu remo. É na força do teu braço, da sua resiliência e da sua resistência. Mas do meio do caminho para frente, Jesus já entra dentro do barco e diz: agora é comigo. Aleluia. Isso é forte. Aleluia. O texto vai dizer que no meio do caminho algo vai acontecer. E eu quero que você entenda algo aqui agora. Os discípulos estão a 6 quilômetros de distância de Jesus. 30 estádios que Jesus ficou orando no monte. Então são 6 quilômetros de distância. Quarta vigília da noite, 3 da manhã. A noite é sempre um pouco mais escura antes do amanhecer. Então está escuro porque é de madrugada. Está longe porque são 6 quilômetros de distância. E tem um agravante. Qual? Está no meio de uma tempestade que piora a visibilidade. Então se tu não der glória agora, não sei mais, hein? Escute isso aqui. 6 quilômetros de distância, de madrugada, plena escuridão, com agravante, tempestade para piorar a visibilidade. Só que o texto diz em Marcos 6,48, parte A: e vendo-os, Jesus. Glória, aleluia, uma mão levantada. Vou repetir. Glória a Deus, aleluia. 6 km de distância, chovendo, escuro, de madrugada, mas vai ter uma vista boa assim lá em Mauá, onde eu moro. Jesus não perdeu os discípulos de vista. Está pegando isso aqui? Sabe por que a gente não morreu ainda? Não é porque a gente é influente, porque a gente é inteligente, porque a gente é bom em nada. A gente só não morreu ainda porque Jesus não nos perdeu de vista. Ele sabe a tua localização, Ele sabe a tua necessidade, Ele sabe aonde você está. Ele me dá autoridade para dizer: eu estou indo ao seu encontro, para te socorrer, para te dar vitória, para abrir a porta, para fazer milagre, para levantar, para restituir, para restaurar, para abençoar e para cumprir a promessa. Ele sabe a tua localização. Isso é forte. Olha para a pessoa do lado e diga para ela: Jesus não te perdeu de vista, não. E esse tem 2 contrastes, né? O fato dele não nos perder de vista é bom quando estamos em luta, e é bom porque a gente está na prova e Ele está nos vendo, mas se a gente cometer erros, Ele também vê, tá? Se a gente estiver fazendo besteira, Ele está vendo tudo, porque Ele não nos perde de vista. Acabou, glória agora, né, irmão? Você estava pensando só o lado bom, né? Só o lado que eu estou precisando, Ele está me vendo. E na hora que você está fazendo o que não é para fazer, Ele também está vendo. Está vendo só como isso tem um gostinho de bezerro, está seco, voltarei mais pura? Ele não nos perde de vista. Estão vendo para a gente. E aí Jesus, vendo os discípulos, vai me chamar a atenção o fato de que Jesus pode se teletransportar. Podendo se teletransportar, isso é cristologia, Jesus é onipresente, Ele pode simplesmente se teletransportar e aparecer dentro do barco. Ele opta por ir caminhando por sobre as águas. Isso aqui me chama a atenção. Quer a prova de que Jesus pode se teletransportar? Ele deu. João capítulo de número 20, versículo 19. Os discípulos estão dentro de casa, trancados, com a porta fechada pelo lado de dentro, e a Bíblia diz que Jesus, sem bater na porta, se teletransportou de fora, apareceu dentro da casa e diz: a minha paz seja com todos vós. Como Tomé não estava, que tinha ido na cidade, e a orientação tinha que ser para todo mundo no coletivo, o texto diz que Jesus saiu. 8 dias depois, João 20, 26, Jesus chega de novo no mesmo lugar, na mesma residência. Eles estão trancados dentro de casa, com a porta fechada pelo lado de dentro, e Jesus, sem bater na porta, se teletransportou de fora, apareceu dentro e disse: a minha paz seja com todos vós. Ele não precisa seguir a lei da física, ele se teletransporta. Lucas capítulo 4, os discípulos no caminho de Emaús, um deles é Cleopas,
que é familiar de Jesus, não reconheceu que era Jesus após a ressurreição, está conversando com Cristo Jesus, orientando, tentando sanar a dor na alma que ele teve pela perda do Cristo, mas ele não identifica. Porém, depois de algumas advertências e admoestações proféticas de Jesus para ele, ele consegue perceber que o discurso que Jesus lhe deu no caminho era o mesmo que ele ouviu no Sermão do Monte. Então ele logo reconheceu: foi Jesus quem conversou comigo. Quando ele vai procurar em Emaús Jesus já não estava, e o texto diz que Jesus já estava em Jerusalém. Ele se teletransporta. Então a pergunta é: se Jesus se teletransporta de um lugar para o outro, ele pode sair do monte onde ele estava vendo os discípulos e orando, e aparecer dentro do barco para dar vitória, sim ou não? Pouco barulho para muita gente, sim ou não? Então por que Jesus opta em ir caminhando por sobre as águas? É simples. Em Israel, até os dias de odiernos, a sensação de temperatura durante o dia é de 50 graus aproximadamente, mas no final da tarde há uma virada na catraca da temperatura e ela chega até menos 10. Então calor demais durante o dia, independente da estação, e frio demais durante a noite. Então essa mudança de clima faz tempestades acontecerem quase todos os dias. É sinônimo e muito compatível ou sinótico com o que nós enfrentamos no verão aqui em São Paulo. Quase todo dia chove. Então naquela época eles sabiam: vai chover, vai ter tempestade. Então o medo dos discípulos não era tempestade. O medo dos discípulos é o mar da Galileia. Por quê? Porque eles estão a 6 quilômetros de distância da beira da praia. Por mais que se saiba nadar, é uma distância muito longa. E o mar não está remoto, tranquilo, pacífico, não. Ele está revolto. Vai puxar-nos para os corais ou para as pedras, e eles não sobreviverão. Com outro agravante, a sensação é de menos 0 de temperatura. Em meia hora eles morreriam de hipotermia. Então o medo dos discípulos, e o maior problema não é o vento, porque ventar venta todo dia e eles estão acostumados. O maior problema dos discípulos não é a chuva, porque tempestade tem todo dia, eles estão acostumados. O maior problema, risco e ameaça para os discípulos é o mar. Então Jesus, sabendo disso, sabe o que eu vou fazer com medo de vocês? Sabe o que eu vou fazer com o problema de vocês? Sabe o que eu vou fazer com a ameaça? É isso aqui, ó. Eu vou passar por cima. Eu vou passar por eita. Ai, calor de broma. Eu vou liberar uma palavra profética para quem quer receber. Levante a mão. Essa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: ei, te prepara, porque em 2023 nós passaremos por cima desses problemas. Você talvez adentrou por essas portas aqui temeroso, receoso, turbado na alma, dizendo: esse mar quer me submergir, esse mar quer me afogar, esse mar quer me devorar. Eu não sei como resolver, eu não sei qual resolução dar, eu não sei qual palavra usar, mas Jesus me usa e eu me deixo ser usado para dizer: nós vamos passar por cima, nós vamos passar por cima, nós vamos suportar, superar e sobreviver a todos os problemas. Oria, cai, choma, de terra, elemará, josema, calamaia. Estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus vivo, aleluia. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: nós vamos passar por cima. Vai superar, você vai passar por cima desse problema aí. Jesus vem caminhando por cima das águas. O que eu estou fazendo com o problema de vocês? Estou passando por cima dele. A Bíblia vai dizer que eles não reconhecem que é Jesus a priori. Havia uma seita na época chamada de gnósticos, muito sinótica com o kardecismo da atualidade. Precisaríamos de mais tempo para devagar sobre isso, então não é a proposta. Então entendo, eles não reconhecem que é Jesus, estão turbados pensando que é um fantasma. Aí Pedro, sem ter total discernimento se é o Cristo, indaga dizendo, esperando a retórica: Senhor, se és tu, permita-me que eu vá contigo por sobre as águas. Então ele disse: se artigo indefinido,
Então ele não tem certeza de nada. E ele diz: se és tu, permita-me que eu vá. Aí Jesus usa o artigo definido para mostrar que a certeza com ele é absoluta, que a verdade de Jesus é absoluta. Ele diz assim, ó: vem. Pedro, cheio de dúvida: se és, permita-me que eu vá. E Jesus responde: vem. Ou seja, você tem dúvida de onde pode chegar e do que pode fazer, mas eu tenho toda certeza e estou dizendo: vem. Está pegando isso aqui? Está cheio de dúvidas, cheio de medo, cheio de interrogações, cheio de incógnitas, e Jesus, de forma muito sucinta e lacônica, olha para você e diz: vem que vai dar certo. Glória a Deus. É certo. Eu creio. Aí o texto vai dizer que Pedro pula na água. Pula na água para ir até Jesus. Isso aqui me chama a atenção, porque a Bíblia diz que ele, observando o vento forte e contrário, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. E aqui tem algo que me ensina uma lição aqui. Qual é, pastor? Pedro pula na água, sabendo nadar, e afunda. Quem sabe nadar não afunda, quem sabe nadar boia. Bíblia explica a Bíblia, isso é a primeira regra da hermenêutica. Então por que o texto diz que ele afundou, sendo que até de fundo consegue boiar? Pedro é o dono da empresa de pesca, Pedro é o dono do barco. E você já conhece algum padeiro que não sabe fazer pão, confeiteiro que não sabe fazer bolo, açougueiro que não sabe cortar carne, mecânico que não entende de carro, engenheiro que não sabe fazer uma planta, um papel, um projeto? Não tem como. Então, na verdade, Pedro é especialista em mar, em barco e em água. Tem que saber nadar, só que o texto diz que ele afundou. Por que ele afunda? É para a gente aprender uma lição. Qual é? Quando a tua habilidade e a tua capacidade pessoal falhar, a mão de Jesus ainda está lá para te socorrer. 2 glória, 3 aleluia, duas mãos levantadas. Eu vou repetir: quando a tua capacidade, a tua habilidade falhar e te decepcionar, a mão de Jesus ainda vai estar lá para te segurar. Quantas vezes a gente vai pregar, Naila, com a certeza da habilidade e a performance pelo conhecimento que temos, e a gente se decepciona, porque a gente precisa entender que quando a minha habilidade falha, é a mão de Deus, é a palavra de Deus, é o poder de Deus que faz toda a diferença. Quantas vezes alguém sobe para levar, mas erra a nota, ou a voz vai embora e não consegue alcançar na eloquência, mas aí vem Deus e diz: eu vou agraciar mesmo assim, porque quando a tua habilidade falha, a minha mão não te decepciona. Você sai do consultório do médico, ele diz: você não tem nada, o exame não deu nada, e lá na frente está que você tem problema. O médico falou, mas Jesus não vai falhar. O advogado olha para você e diz: causa ganha, e você perde, porque a habilidade falha, mas a mão de Jesus não falha. Essa noite ele está dizendo: eu não vou te decepcionar. Aleluia! Aleluia, Jesus! Olhe para a pessoa do teu lado e diga: Jesus não vai decepcionar você. Está pegando isso aí? Você é habilidoso em alguma área? Com certeza, né? Tua habilidade falha, tua capacidade falha, sua performance não vai ser excelente sempre, mas Jesus não falha. Jesus não decepciona. O texto vai dizer que Pedro afunda, ou seja, a habilidade dele falhou. Aí Jesus pega ele pela mão e o leva de novo para dentro do barco. Porém, antes Jesus diz assim, ó: homem de pequena fé. E aí eu quero fazer um paralelo aqui. Em Marcos 4, depois de Jesus apaziguar a tempestade, quando ele acordou do sono, ele apazigua a tempestade e ele olha para os discípulos e diz assim, ó: vocês não têm fé. Ou seja, 6 meses antes desse acontecimento, veio a primeira tempestade. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse assim, ó: vocês não têm fé. Aí 6 meses depois, eles passam por uma mesma tempestade. Pedro afundou depois que andou por sobre as águas, mas Jesus olhou para ele e disse assim, ó: homem de pequena fé. De uma tempestade para outra, a fé de Pedro aumentou, porque Pedro não tinha
nada. Mas na segunda tempestade, Pedro já é um homem de pequena fé. Pastor, isso é pouco. É não, porque Jesus disse que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor semente de todas, dirá para esse monte: saia daqui para colar, e ele sairá. Está pegando isso aqui? A cada tempestade, a cada luta, a gente vai aumentando a nossa fé. Por quê? Porque no início você não tinha fé nenhuma, e a cada prova, cada luta, cada impossibilidade ou desafio, você achava que estava tudo perdido, que acabou tudo. Mas agora a experiência com Deus, o crescimento espiritual, olha para cada luta e diz: o Deus que deu vitória no passado é o Deus que vai dar vitória agora. O Deus que cuidou de você em 22 é o Deus que vai cuidar de tudo, nos mínimos detalhes, em 2023. A tua fé vai sendo ampliada. Glória a Deus. As tempestades da vida vão aumentando a nossa fé. Jesus pega Pedro e leva ele para dentro do barco. E aqui eu quero uma licença poética com você para a gente terminar. Você não vê ninguém no texto chegando em Pedro e dizendo assim: Pedro, você afundou. Sabe nadar não? Desaprendeu? O que aconteceu com você? Ninguém teve coragem. É óbvio que Pedro é proativo, Pedro é colérico, sanguíneo, então Pedro vai reagir. Tem tudo isso. Mas tem discípulos ali que também têm o mesmo temperamento, também são proativos. Então eles não iam medir consequências. Alguém vai chegar em Pedro e falar: você afundou, hein, varão? Deu ruim para você. Você não conseguiu, o que aconteceu? Mas por que ninguém fala? Quem é que critica Pedro? São os pregadores da atualidade, que nem dentro do barco estavam, que nem tempestade suportam, e que nem remo seguram, mas aí criticam Pedro. Mas os que estavam lá não criticaram. Por que ninguém criticou Pedro? Porque sabiam: se a gente chegar em Pedro e falar, quem fala o que quer ouve o que não quer. Se alguém chega em Pedro e fala assim: ó, Pedro, você afundou, sabe qual seria a resposta? Mas eu andei. E bate pronto assim, sem ficar nem azul. Mas afundou, mas eu andei. Mas afundou, mas eu andei. Mas afundou, mas eu experimentei. Depois de Jesus, fala outro que andou sobre as águas, senão eu. Moisés não andou em cima de água nenhuma. Ele tocou com o cajado no mar vermelho, o mar se abriu e o povo passou a pé enxuto, não em cima da água. Josué não andou em cima de água nenhuma. Josué entrou com a arca, a cega baixou e eles passaram em cima das pedras, mas não sobre as águas. Elias não andou sobre água nenhuma, porque ele feriu a água com a capa e o rio Jordão se abriu e Eliseu passou. Ninguém além de Jesus e Pedro conseguiu andar em cima das águas na história. Então alguém ia falar: mas você afundou. Mas ele ia falar: mas eu provei, eu experimentei. É melhor ir, não dá certo eu bater com a cara na parede, voltar e recomeçar, do que viver a vida toda dentro do barco se perguntando: será que eu teria conseguido? Será que teria dado certo? Será que eu teria conquistado? Será que eu teria sido feliz? Essa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: ei, sai da zona de conforto e reage! Coragem! Aleluia! Por quê? Quer ficar dentro do barco? Fica. Eu te respeito, mas jamais critique quem teve coragem de fazer alguma coisa diferente. Aleluia! O único dentro daquele barco que pulou e andou sobre as águas foi Pedro. Todos os outros poderiam ter provado a mesma coisa, vivido a mesma experiência e dado o mesmo testemunho. Por que não foram? Pelo medo, pela insegurança, pelo comodismo. Todos eles ficaram dentro do barco olhando: Pedro vai morrer, hein? E Pedro andou sobre as águas. Ninguém teve coragem de falar nada. Por quê? Porque quem fica na zona de conforto não pode ter coragem de falar de quem decidiu pular e tentar alguma coisa diferente. Glória a Deus! Tá pegando?
Quem não pastoreia não pode falar mal de quem pastoreia, porque você está dentro do barco. Se você abrir o teu portão, o teu cachorro vai embora, que nem ele está querendo ser pastoreado pela gente. Se a gente abrir, ele dá fuga. Então como é que a gente vai falar de alguém que cuida de vidas? Se eu fiquei dentro do barco, eu não tenho moral para falar de quem pulou do barco e está tentando fazer alguma coisa diferente. Se eu não prego, como é que eu vou falar mal de quem prega? Se eu tenho a oportunidade, todo dia trabalho com uma quantidade de pessoas e não falo do amor de Deus para elas, de Jesus para elas, vejo ela errando e não admoesto ela da verdade, como é que eu vou criticar alguém que está pregando a palavra todo dia? Se eu não abro a boca para louvar a Deus no Salmo 150, todos que têm fôlego, louvem ao Senhor, como é que eu vou ter coragem de falar de alguém que está abrindo a boca para louvar a Deus? Se eu tomei a decisão de ficar dentro do barco, no meu cantinho, quietinho, eu te respeito, Deus também, mas não critique quem teve coragem de pular do barco para fazer alguma coisa diferente, porque é mais ou menos assim. Se você quer chegar onde todo mundo chega, é só você fazer o que todo mundo faz e entregar o que todo mundo entrega. Mas se você quer viver um novo, um diferente, um extraordinário, começa a entregar o que ninguém está entregando, começa a fazer o que ninguém está fazendo, começa a ser o que ninguém quer ser. Faça a diferença. Mais do mesmo não serve, nem melhor e nem pior, apenas diferente. Quer ficar dentro do barco? Fica, mas não fala de quem pulou na água para tentar fazer alguma coisa diferente. Quer ficar dentro do barco? Problema teu. Mas quem vive uma vida como todo mundo só conquista e alcança o que todo mundo consegue conquistar. Tem um teto, está entendendo? Quer ir além? Faz algo diferente. Se envolve mais, busca mais, adora mais, investe mais, arrisca mais. Pegou isso aqui? Pedro teve coragem de fazer o que nenhum ali teve coragem de fazer, por isso experimentou o que nenhum dos outros conseguiu experimentar. É melhor lá na frente eu bater a cara na parede e falar: tentei, não deu certo, eu tive que voltar e recomeçar, do que eu viver a vida toda e chegar nos meus 100 anos me perguntando: será que eu teria sido feliz? Será que eu teria ficado rico? Será que eu teria conseguido pagar? Será que Deus teria me abençoado? Será que eu ia conseguir? A dor da dúvida é muito mais constrangedora do que as lágrimas pelo fracasso. Está pegando isso aqui? Então vai, tenta, se der errado, volta e recomeça, porque a mão de Jesus não vai te abandonar. Mas não fica na zona de conforto para ter que se arrepender depois sem saber o que poderia ter acontecido. Diante dessa palavra, a hora pregada, se coloca de pé em nome de Jesus. Pedro andou, experimentou, aproveitou o momento, agarrou a oportunidade. Vem. Deus essa noite te trouxe aqui para te dizer: ei, quer que 2023 seja igual a 22? Já passou janeiro e você está do mesmo jeito, postando. Meu Deus, parece que janeiro não vai acabar. Janeiro tem 730 dias, não acaba nunca janeiro. Só que você terminou janeiro igual você terminou dezembro. Você iniciou 23 igual você terminou 22. Vai chegar em 24 e você vai estar do mesmo jeito. Por quê, pastor? Porque você tem uma decisão. Qual? Vou ficar na zona de conforto dentro do barco. Se Jesus quiser vir aqui, ele que venha. E ele está olhando para você e está dizendo: vem você, eu preciso de você ou você precisa de mim? Pedro olhou e disse: ah, eu vou fazer diferente. Olha para a pessoa do teu lado e diga: nem melhor nem pior, apenas diferente. O único que é imutável é Deus. Sabe o que é imutável? Algo que não muda. Deus é o único que não muda. Eu e você somos mutáveis, a gente precisa mudar.
Então muda a sua mente, muda a sua visão, muda a sua concepção. Se você quer viver como todo mundo, conquistar o que todo mundo, receber o que todo mundo, alcançar o que todo mundo, vive igual como todo mundo, mais do mesmo. Fica dentro do barco, Jesus vai dar livramento do mesmo jeito, vai cuidar do mesmo jeito, vai abençoar do mesmo jeito, mas igual todo mundo. Agora, você quer viver diferente? Faz diferente, investe diferente, fala diferente, se posiciona diferente. Está pegando isso aqui ou acabou Glória? Glória foi lá de São Caetano agora, né? Glória não está mais em Santo André, está lá em São Caetano agora. Então a gente precisa fazer algo diferente. Está pegando isso aqui? Você atrai aquilo que você comunica. Você comunica e é aquilo que você vai atrair. Pedro, ao pular no barco, comunicou que ele queria viver um milagre sobrenatural. Ele atraiu aquilo. Vamos orar? Pega na mão do teu irmão aí para a gente orar. O reino dividido por si mesmo não subsistirá. Por que a tempestade se repete? Para a gente ter coragem de fazer o que a gente não fez na primeira tempestade. Para amolecer o coração de coisas que a primeira não amoleceu. Para a gente enxergar coisas que a gente não enxergou e entender que Deus não nos perde de vista jamais. Para compreender que a gente está no meio do caminho, daqui para frente tem uma decisão. Continua ou para, mas a distância é a mesma. Para terminar entendendo, eu não quero ser mais do mesmo, não quero viver a mesma coisa, eu quero viver o diferente. Para isso acontecer, eu preciso fazer o que ninguém nesse barco está fazendo. Eu vou pular dele, e se der errado, eu bato com a cara na parede, quebro o nariz e volto, conserto e começo de novo. Mas não vou conviver com a dúvida do que eu teria conseguido conquistar. Acredita no teu potencial que vai dar certo. Comunica o que você quer atrair, que vai se aproximar de você. Eu trago à existência aquilo que não existisse, é o Deus que você serve. A partir do nada para e criou Deus os céus e a terra. Está pegando isso aqui? Altíssimo, soberano e eterno, Pai das luzes, aonde não há variação de dúvida ou confusão. Nós te louvamos essa noite. A nossa alma jubila, Deus, porque a tua palavra veio até nós como resposta, de forma rema, concisa, poderosa. Por isso estamos alegres, fazendo divisão entre alma e espírito, ossos, medulas, e discernindo pensamentos e intenções do coração. Enxerga agora no coração deste homem e dessa mulher, ó Deus, força, resiliência, coragem, altivez, sabedoria. Dá um norte, dá uma diretriz para ele e para ela, para que eles compreendam que eles podem, que eles conseguem, que é capaz, que tem potencial. Mas para isso nós precisamos fazer o diferente, nós precisamos chamar o diferente, nós precisamos investir de maneira diferente, nós precisamos, ó Deus, nos manifestarmos e nos posicionarmos de maneira diferente. Agora, Deus, enquanto eu prego, saca da aljava e acerta o teu alvo esta noite. Abre o que está fechado, aplana o que é tortuoso, ilumina o que está escondido, traz a existência o que não existe, prospera, cura, restaura, renova, sensibiliza. É que serve o tédio, o broma, mude terra. Só quem pode adorar de maneira diferente adora. Só quem pode exaltar de maneira diferente adora. Aproveita a tua oportunidade, Deus, mas eu tenho dúvida. E Ele está dizendo: eu te dou a resposta, vem que vai dar certo. Vem que eu vou te ajudar. Vem que você vai pagar. Vem que você não vai afundar. A minha mão está com você. A minha mão está com você. Deus não vai te abandonar. Oh, que lede, céu e pau, a luz de queimai. Lede o céu e pai ao núxia, pai o terra. Tô sentindo a presença dele aqui. Tô sentindo algo do céu aqui essa noite.
Abençoa esse povo, Deus. Prospera, acrescenta, traz abastança. Dá diretrizes para eles. É o que eu te peço, crendo e declarando, mediante a palavra. No nome de Jesus. Abrace alguém e declare para ele: chegou a hora da gente fazer diferente. Chegou a hora da gente colher diferente. Chegou a hora da gente viver o diferente. Somos os diferentes no meio dos iguais. Somos os diferentes no meio dos iguais. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe essa igreja. A tempestade se repete para isso, para a gente entender os mistérios de Deus. Uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece.